iniciar este tópico, Hidrologia aplicada ao dimensionamento de albufeiras e de órgãos de segurança de barragens, no curso geral sobre aproveitamento hidráulicos. Os temas a abordar na sessão serão, primeiro, o cálculo do pico de cheia, através de análises estatísticas dos máximos anuais. Depois falaremos sobre o cálculo do pico de cheia indiretamente, através da precipitação. E, por fim, o cálculo todo do hidrograma de cheias através de relações precipitação-escoamento. Um último tema dá conta do atraso e atenuação que as ondas de cheia sofrem ao longo do seu trânsito na bacia e, portanto, isso também entra em conta com a determinação do caudal final. Primeiro, então, porquê calcular cheias de projeto? O exemplo é este, é que se não forem feitos estes cálculos, algo pode correr mal. Concretamente, nesta situação, temos um galgamento por insuficiência de capacidade dos carregadores. Isto é uma barragem Guadiloba em Espanha, e vimos os carregadores a funcionar a plena carga, mas além disso temos uma carga excedente que não estava contemplada no dimensionamento dos três carregadores, e portanto a água já passa por cima da estrutura, numa zona que não está dimensionada para tal, não tem concordância dos perfis de descarga e, portanto, sou capaz de ter sobrepressões. No fundo, a dinâmica da retoma do escoamento não tem uma concordância que permita ao jato fluir para longe, portanto, ele faz infraescavações e, no final, isto pode provocar uma ruptura da barragem. É importante também, diga-se de passagem, ter o cálculo dos descarregadores ou das estruturas descarregadoras feitas durante a construção, porque durante a construção toda a gente sabe que há uma ensecadeira, essa ensecadeira está dimensionada para uma cheia com um período de retorno menor do que a da albufeira, claro, muito menor, mas que por sua vez permite com alguma garantia estar a fazer as obras a seco e, portanto, se isso acontecer, se uma cheia superior vier, essa cheia tem que ser descarregada com segurança e este exemplo que está aqui neste slide é justamente isto, na barragem de Alqueva, em que durante a obra houve um caudal já de 4.000 metros cúbicos por segundo, que foi um caudal significativo. Então, o tema central da apresentação é como fazer o dimensionamento dos órgãos de descarga de uma barragem ou a sua verificação. Ou seja, muitas das vezes encontramos não do lado do projetista, mas do lado de um organismo que faz o controle dos projetos apresentados e, portanto, também tem que ter esta valência. Como já foi dito, há três maneiras de proceder a este cálculo. Um mais simplista, digamos assim, que aponta apenas para o pico, como começo dos cálculos todos, não é? E esse é baseado então numa análise estatística dos máximos anuais, o que significa que eu tenho que ter esses valores disponíveis. Se não o tiver, eu posso fazer o cálculo do pico à mesma indiretamente através da precipitação, valores de precipitação, e por fim calcular todo o hidrograma de cheia. Já foram feitos já fiz vários estudos de verificação de barragens, inclusive em Cabo Verde, no arquipélago de Cabo Verde, e saiu um relatório que está aqui descrito. Esse projeto foi mais coincidência sobre a Ilha de Santiago. Este exemplo que temos aqui é do Canto da Cagarra, na Ilha de Santo Antão, mas pode-se ver a torrencialidade das cheias e como é que essas cheias transitaram de uma barragem com um aspecto deste tipo para uma escavação total do leito de cheia. Portanto, um caráter altamente torrencial que tem que ser tido em conta quando se fazem os dimensionamentos e a devolução do caudal ao rio. Então vamos começar com o cálculo do pico de cheia baseado em métodos estatísticos. Temos aqui um exemplo de um pico de cheia forte que ocorreu no Rio Licunga, em Macuba, em janeiro de 2015. Nesta altura estava a fazer uma proposta até para Moçambique e acompanhei bastante bem esta situação. Portanto, temos aqui a altura de pico. O pico, neste caso, destruiu o encontro de uma ponte da passagem
e é de facto importante ter não só as barragens, mas as pontes dimensionadas para estes caudais de pico, porque, como toda a gente sabe, a ponte gera interação com o leito do rio, que pode ser perigosa, e aqui temos velocidades e alturas de ondas extremas, né, que podem acentuar descalço de pilares, erosões fortíssimas. Então vamos passar para o início deste cálculo através de uma estatística descritiva. É a forma mais simples de fazer um cálculo estatístico e é muito baseada na amostra. Portanto, um conceito que é necessário introduzir é desde já o período de retorno. Portanto, já agora voltando àquele incidente no Rio Licungo, quando estava a fazer o estudo, encontrei uma fotografia de uma mesma cheia em janeiro de 71 que provocou os mesmos estragos desta cheia em janeiro de 2015. Parecem quase tiradas a papel químico, com o mesmo ataque no mesmo lugar. Enfim, e estes dois episódios estão distanciados 44 anos. Então isto começa a dar uma ideia do que é que possa ser um período de retorno, portanto, um lapso de tempo no qual se volta a repetir um fenómeno com as mesmas características ou superiores. Esta ideia ainda é assim um bocado fraca, digamos assim, porque só temos 2 pontos aqui para fazer, não é? Mas se formos buscar marcas de cheia cobertas com mais regularidade, neste caso temos aqui 2 marcas de cheia na Alemanha, que eles têm um prazer enorme em fazer a marcação e conservação destas marcas de cheia. E neste caso no Reno, portanto em Colónia, temos aqui para as cheias ocorridas que eu fui, estes dados são disponíveis na internet, portanto até fui buscar dados para os alusíveis acima de uma determinada altura, neste caso 10,63. Porquê? Porque foram as alturas de escoamento atingidas em 93 e 95, já vou falar, e portanto consegui fazer o rastreio disto até 1342. Portanto, temos aqui que depois da cheia de 1342 temos uma cheia em 1595 que dista da primeira a 253 anos. Depois temos em 1651 que dista 56, mas depois uma outra já só 7 anos depois e por aí fora. Ou seja, o período que está aqui, os intervalos entre as cheias com estas ocorrências, não é fixo, não é cíclico. Isto é importante dizer, é recorrente apenas. E isto é importante porquê? Porque em 93, quando ocorreu esta primeira, uma cheia desta dimensão, nos tempos recentes, disse que isto era uma cheia de 100 anos e disse na altura que era, enfim, que tinha ocorrido 63 anos após a última conhecida, que era a de 1926, e que isto parecia ser um efeito de mudanças climáticas, porque parece que o tempo está diferente, o lapso de tempo entre ocorrências. Portanto, isto ocorreu em dezembro de 93 e em janeiro de 95, portanto, um ano e um mês depois, voltou a ocorrer outra. E aí o intervalo já foi um ano e um mês. Mais um motivo para se dizer que as mudanças climáticas estão a afetar este fenómeno, o que até pode ocorrer, mas o que eu quero ver e quero que se veja é que desde 1342 estes intervalos todos às vezes são muito reduzidos, como está aqui este caso de 7 anos em 1658. Mais ainda, se eu fizer a média de todos esses intervalos, encontro um intervalo médio de 93 anos, que é muito próximo de 100 anos. Ou seja, à partida, estamos dentro de uma amostragem estatística que permite este tipo de contagens. Até me dei ao trabalho de fazer uma outra experiência que foi admitir que para trás de 1784 não havia dados, não havia marcas e portanto começava a contar o tempo aí e então o que se veria então é que da primeira cheia para a segunda havia 142 anos, depois 67 anos e depois 1. Ora, se eu fizer uma nova média só desta amostra mais reduzida, eu já encontro um período de retorno de 70. Ou seja,
não há dúvida que o tamanho da amostra é muito importante para este tipo de estudos, porque é um estudo, é uma estatística descritiva, no entanto, mostra isto também, quanto, que os intervalos variam bastante e quanto mais amostras eu tiver destes intervalos, em vez de 3 só, estou a fazer aqui uma média de 3, mais consistente é o meu estudo. Aqui à direita temos novamente um aspecto curioso também que temos aqui as marcas de cheia, isto agora já é no Elba, outro rio, na Alemanha também, e depois no ano 2000 novamente uma cheia, portanto a cheia dos 200 anos aconteceu 175 anos depois. Eu só quero chamar a atenção pelo seguinte: os níveis liminimétricos não são variáveis estacionárias e, como tal, tem que ser muito cuidado. Estes tipos de análise que eu acabei de dizer são só para ter uma ordem de ideias dos assuntos. Porquê até? Neste caso do Elba é um caso curioso, porque o valor do caudal em 2002, apesar do nível da cheia ter sido igual, foi menor. Ou seja, o que aconteceu foi que esta secção, ao longo do tempo, foi assoreando e hoje o mesmo nível de cheia corresponde a menos água porque parte da área da secção está ocupada por sedimentos. Portanto, ele empola a ideia que se possa ter do nível de cheia, do caudal de cheia atingido. Então, passando isto agora para uma situação em que eu tenho os caudais todos registados, desde tempos imemoriais, portanto, neste caso desde 1890, isto é um exemplo dos Estados Unidos da América, eu posso calcular estatisticamente intervalos de cheia, não é? Desde que tenha os valores de um período igual ou superior aos que estou a calcular, e portanto posso traçar com confiança, neste caso, temos aqui uma série com uma extensão de dados já suficiente, o 10 anos, o nível dos 10 anos, o nível do período de retorno de 25 e de 50. Portanto, se formos a ter-nos ao valor de 25, que quer dizer que é o equivalente a uma cheia com probabilidade anual de ocorrência de 0,04 ou 4%, ou se quisermos dizer que é um período de uma probabilidade anual de não excedência de 0,96, portanto que é 1 menos o 4%, eu posso calcular o período de retorno com o inverso dessas frequências. Portanto, no caso da ocorrência, é exatamente o inverso da probabilidade da ocorrência. Se eu tiver uma probabilidade de não excedência, é o inverso de 1 menos essa probabilidade. Portanto, o que aqui vemos agora, se formos colocar os períodos, os tempos de espaçamento entre cada fenómeno de 25 anos que ocorreu, vemos que tivemos um intervalo de 13 anos, outro de 5, outro de 8, outro de 34. E há um que eu não sei quanto é que foi, mas superior a 47, pelo menos 47 anos foi. Ora, se eu fizer a média destes períodos todos que estão aqui, estes 5 períodos, eu encontro uma média de retorno de 21,4, que é muito próxima do 25, do período de retorno de 25, já tínhamos visto. Mais uma vez, se eu diminuir o número de ocorrências, neste caso se me ativer entre o máximo o início da amostra e o final da amostra tem que ser na ocorrência dessas cheias, então aí eu baixo sensivelmente para 15 anos. Portanto, é importante amostras grandes para fazer estatística descritiva. E a outra também, mas esta principalmente. Se eu tiver então uma amostra, eu posso escolher então posições de probabilidade. Tenho tantos valores que posso ordená-los por ordem crescente e posso atribuir uma posição de probabilidade que geralmente há várias formas, como está aqui dito, mas a forma do Weibull é mais conhecida, que é o número de ordem em que eu estou fazendo essa ordenação, esse ranking, e a dividir pelo número da amostra mais um, justamente para evitar que o último número seja 100%, ou seja, se eu dividir n por n tenho 1, que é 100%, e então isso significava que não poderia haver probabilidade de ter uma cheia superior àquele valor, o que é falso. E portanto posso construir um gráfico deles acumulados, e eu aqui já estou a ver uma distribuição de probabilidade acumulada de 0 a 1, que está aqui no eixo X, e aqui com os valores da cheia indicados. Um exemplo para vocês depois trabalharem com algum tempo e que foi aqui feito,
é utilizar, era ver qual é neste último ano, o valor acumulado de outubro e novembro, uma vez que foi dito que foi o maior valor do século, e é claro que nesta altura, e agora o século começou em 2000, portanto temos de ter cuidado quando se diz é o maior deste século, não é o maior de um século, porque o século não está completo, e se quisermos fazer isso temos que andar um número de anos para o século anterior. E portanto então coloquei aqui todos os valores, ordenei-os por ordem crescente, fui estabelecer as posições de probabilidade, que estão aqui, que está o I a dividir por N mais 1, e então fui determinar quanto é que era a probabilidade deste valor, não é? E fui fazer o seu período de retorno, que deu algo em volta dos 7 anos. Portanto, o valor deste outubro e novembro mais chuvosos dos últimos anos, temos que ter cuidado que tem um período de retorno apenas de 7 anos, não é nada de excepcional. E quando a amostra é muito pequena para a recorrência, o que é que se pode fazer? Bom, uma das coisas que se pode fazer é tentar aumentar a amostra. Como é que se pode fazer isto? É o domínio dos dados proxy, e isto quer dizer o quê? Que eu vou não só ter-me ao meu período amostral, que está aqui indicado em cima, a preto, mas vou reconstituir um período muito maior. Como é que eu posso fazer isso? Através de marcas de cheia, portanto, como já vimos anteriormente, ou até posso reconstruir, como foi aqui o caso, amostras que vão a 3.000 anos para trás. Isso é feito como? Através da análise dos sedimentos que estão nas margens, que aquilo, elevado a máquinas especiais que fazem cortes dentro dos grãos, consigo fazer uma datação mais segura de quando foram feitos esses depósitos, e então associar a altura atingida pelos depósitos com o caudal e identificar quanto é que será esse valor e fazer uma série reconstituída muito maior. Bom, e portanto, na estatística descritiva, nunca esquecer que eu só posso estimar até ao tamanho da amostra. Se eu quiser estimar para mais da amostra, ou aumento a amostra ou estou confinado a esse limite. E pronto, e a estatística descritiva permite-me desde já ter ferramentas que me podem ser úteis para outro tipo de abordagem, portanto, a abordagem de cálculo que vamos ver a seguir, que é determinar os parâmetros mais importantes, que é a média, a variância, desvio padrão, o coeficiente de assimetria e o coeficiente de variação. Então, se a minha amostra é pequena, portanto não dá para fazer estatística descritiva para períodos de retorno de 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, eu tenho que passar para uma estatística analítica. Esta estatística analítica usa funções de densidade de probabilidade, e aqui vemos neste desenho a divisão justamente entre as amostras, não é? Portanto, que nos permitem fazer uma análise descritiva, e as populações, ou seja, a população é o conjunto de todas as amostras possíveis que eu poderia fazer e que ainda não tenho, quer para o passado, quer no presente, quer no futuro, tudo junto é a população, é todas as ocorrências possíveis. Isto, com base nisto, eu já posso fazer uma análise concreta, mas eu não tenho, eu só tenho amostras com um tamanho limitado. E, portanto, eu tenho que passar a arranjar uma maneira de conseguir estimar, digamos assim, ou emular as distribuições da população. Como é que se faz isto? Imaginem que eu tenho todos os valores recolhidos num determinado lugar, neste caso estamos a ver temperaturas na Europa do verão, e se eu disser, sim senhor, eu vou considerar todos os valores independentemente, portanto, ou seja, cada um ocorreu uma vez. E, portanto, se eu os puser aqui neste gráfico, a única leitura que eu consigo ver é que eu tenho valores desde aqui 1880 e 1695, tenho aqui os valores de 1600, aliás o período todo vai de 1500 a 2000 e pouco, 2010, e portanto os valores mais baixos que eu tenho são do começo do século XIX, do começo do século XX, e tenho aqui ainda um valor de 1665, mas o que eu posso ver com este gráfico apenas é que os valores mais frios são do passado e os valores mais quentes, que estão aqui nesta parte muito já isolados, são basicamente os valores deste século, desde 2000 para cá. Mas este gráfico
não me diz muito mais para fazer uma análise estatística. Mas, entretanto, se eu, em vez de considerar valores individuais, os classificar entre classes, ou seja, eu admito não só um valor, imaginemos aqui menos 1,3, por exemplo, mas vou admitir entre menos 1,3 e menos 1,2. E então já consigo contar aqui 5 valores. Em vez de ter os 5 valores discretos, tenho aqui um primeiro degrau, um primeiro bloco de valores. Se fizer isso para a classe seguinte, obtenho um segundo bloco de valores e por aí fora. Ou seja, aqui como se vê que eu tenho mais pontos concentrados, é claro que nesse intervalo de valores do meu bloco eu vou ter mais valores. E portanto, agora, olhando esta nova configuração, eu já consigo ver algo mais do que via antigamente. Portanto, já não estou a dizer que há valores mais antigos aqui e mais modernos do outro lado. Eu estou já a ver que esses valores aumentam até um valor médio, mais ou menos em torno de menos 0,1 ou 0,2, e depois um decrescimento desses valores aqui para a frente. Portanto, nós estamos a ver afastamentos em relação à média. Nós estamos a ver temperaturas por si. Mas agora, com base nisto, qual é o próximo passo? E eu aqui já tinha dados suficientes para fazer análise descritiva para 100 anos, 200 anos e 300 anos, porque a amostra é bem grande. Mas o objetivo é ajustar uma distribuição estatística, ou seja, deixar de ter uma amostra deste tipo, portanto discreta, com intervalos, e passar a ter uma função, uma população que é contínua, e então ajustar uma distribuição estatística a este fenómeno. Portanto, para fazer isso, nós já temos da estatística descritiva os estimadores que se costumam utilizar, portanto, a média que me dá uma ideia de onde vai ocorrer o fenómeno, qual é a magnitude do fenómeno, digamos assim, e o desvio padrão, ou a variância, que me diz como é que essa média, ou os valores, se distribuem em torno dessa média, ou seja, como é que eles vão alargando ou concentrando em torno da média. E depois tenho ainda uma informação sobre o coeficiente de assimetria, que me vai dizer se os valores mais frequentes são aqueles baixos, e é o caso que está aqui, portanto, uma assimetria positiva, ou se ao invés os valores mais frequentes são valores acima da média e, portanto, se tenho uma, uma, uma assimetria negativa. Temos aqui dois exemplos para Cabo Verde, para a precipitação máxima diária, anual, e portanto, no caso de São Francisco, que é junto ao nível do mar, temos uma assimetria positiva, não é? Bem definida, e no caso de São Jorge, que fica no interior da ilha, numa zona de altitude, São Jorge dos Órgãos, então vamos ter uma assimetria negativa. E, portanto, neste caso, a assimetria seria menos 0,3 e no outro caso a assimetria seria 0,42. Portanto, para fazer o ajustamento de uma distribuição, a única coisa que tenho é ir à procura, face ao histograma, à configuração do histograma que eu tenho, qual é aquela que me parece encaixar melhor nesse tipo de histograma e fazer então, selecionar a distribuição e fazer o ajustamento. As distribuições mais comuns estão aqui indicadas, a exponencial são decaimentos muito rápidos dos histogramas e, portanto, são úteis, por exemplo, para estudos de precipitações em regimes secos, torrenciais. A normal, que é uma simétrica. A log normal, que é uma logaritmização da anterior, portanto, confere a simetria, uma coisa que não havia inicialmente. Os valores logarítmicos são assimétricos. E depois temos a gama, que é uma distribuição bastante versátil, que é muito utilizada, e a log Pearson tipo 3, que é muito utilizada pelos americanos no cálculo de cheias, mas que já usa 3 parâmetros e é uma distribuição bastante complexa, tanto assim que a assimetria geralmente que a gente calcula nas nossas distribuições, por serem amostras pequenas, dão origem a valores que podem estar bastante enviesados e, portanto, há correções da assimetria que têm que ser feitas para evitar que se tenha valores muito fora do normal. Então, a distribuição normal é deste tipo, portanto, uma distribuição
simétrica, é uma distribuição onde 69%, 68% dos valores distribuem-se entre um desvio padrão, menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, portanto logo aí tem concentrado a grande parcela, os 2/3 da amostra, e que com 95% da amostra já tenho completa entre menos duas vezes o desvio padrão e mais duas vezes o desvio padrão, e uma grande parte, quase totalidade da amostra já está entre três desvios padrões para um lado e para o outro. Portanto, é uma distribuição muito curiosa. Tem esta variável padronizada para facilitar o uso de tabelas, que antigamente eram muito utilizadas, agora caíram em desuso, claro. A distribuição logo normal, como eu já disse, confere a simetria a uma distribuição que é assimétrica, portanto, através da aplicação desses logaritmos. A exponencial, que é uma distribuição que tem um decaimento muito rápido nos histogramas, portanto, histogramas que caiam rapidamente, isto acontece. A log Pearson tipo 3 e a gama. A gama, como podem ver, é uma distribuição muito versátil. Ela, para um parâmetro igual a 1, ela tem aqui um comportamento exponencial, tem comportamentos quase normais, enfim, com pequena assimetria e com assimetrias regulares, digamos assim, mais regulares. Então, através da estatística, como é que eu posso fazer então a caracterização da excepcionalidade neste tipo? Bom, tendo a média e o desvio padrão, eu tenho praticamente a capacidade de calcular qualquer uma destas distribuições que foram referidas. O caso da distribuição normal, por exemplo, é uma distribuição onde os parâmetros são todos eles a média e o desvio padrão, não existem novos parâmetros. Portanto, através da média e do desvio padrão, eu posso reconstruir a função e facilmente determinar estes valores. Estes valores, neste caso, é ver qual é a probabilidade de excedência acima de um número. Imagine este QP, é o valor que eu estou à procura. Valores acima, que são os tais caudais iguais ou superiores a um caudal de projeto. Qual é a probabilidade de ocorrência desses valores? Ou, se quiserem, qual é a probabilidade de não excedência? Ou seja, qual foi o número de casos para trás, a probabilidade de casos que já está somada para trás, para eu dizer que essa probabilidade é a probabilidade de não excedência. Eu tenho outras distribuições, que todas elas dependem ou da média ou do desvio padrão, e portanto a assimetria, como estamos aqui a ver, em três casos é bastante elucidativa do que é que eu posso ter que considerar. Portanto, ou a assimetria negativa quer dizer que eu vou escolher uma distribuição normal. Se for uma assimetria de 2 igual a 2 constante, significa que é uma exponencial. E se for uma simetria de 1,14, eu tenho Gumbel. Portanto, não devo utilizar Gumbel para distribuições superiores a estas, assimetrias muito superiores ou muito inferiores a esta, e só posso usar, ou só devo usar exponenciais com esses valores. A partir daqui, todos os outros parâmetros das distribuições que elas têm podem ser calculados através da média e do desvio padrão. No caso da gama, da distribuição de gama, isso também ocorre e, como eu já disse, é uma distribuição que é bastante versátil e pode dar obter formas muito dispares consoante o valor dos seus parâmetros. Tendo feito esta análise estatística, como é que eu posso transpor depois estimativas regionalmente? Porque geralmente eu posso ter dados de caudal num ou noutro ponto, mas muito dificilmente eu vou arranjar séries extensas num lugar onde eu quero fazer a obra, numa ponte ou uma barragem. Geralmente, quando é uma barragem, até se faz uma coisa que é instala-se um medidor de níveis e depois fazem-se medições de caudais durante algum tempo prévio à construção da barragem e até durante a barragem. Isso permite-me ter séries de 6 anos, por exemplo, 10 anos, mas são séries que são nitidamente falhas para se fazer um estudo estatístico. Portanto, geralmente eu tenho é que fazer o cálculo noutro lugar próximo, regionalmente próximo, e depois fazer uma transposição para o lugar que eu quero fazer. Pronto, essas transposições geralmente são feitas com base em percentagens na área, que geralmente funcionam bem quando se tem homogeneidade geológica, de ocupação de solo, falta de ocupação humana, tudo isso, de tal maneira que os universos sendo muito similares, eu posso fazer relações com a área para determinar
da pequena para a maior ou da maior para a pequena. O único cuidado que tenho que ter também, além desta isotropia, portanto, esta uniformidade de comportamentos geológicos e de infiltrações, é também ter regimes parecidos de precipitação, porque se tiver regimes muito diferentes de precipitação acima e abaixo, eu não posso estar a fazer esse prolongamento, digamos assim, da zona de montante para jusante. Já muitas zonas de montante são muito montanhosas, portanto ativam mais a precipitação do que as zonas de abaixo. Outro aspecto ainda que eu tenho que ter cuidado quando fizer estes estudos estatísticos é ter em conta se já houve, já são notórios as influências de alterações climáticas, porque aí eu tenho que partir a amostra, não posso ter a amostra considerada como homogénea. Temos aqui um caso, enfim, teórico, mas que será num futuro próximo provavelmente observável pelas amostras, que é, imagina que eu tenho uma distribuição atual, que está aqui apontilhado, vermelho. Essa distribuição tem um valor de recorrência de 50 anos que está aqui indicado, portanto aqui. Significa que esta probabilidade que está aqui abaixo dos pontilhados vermelhos é a probabilidade dele ser cedido e toda esta área para baixo é a probabilidade de não ser cedido. Mas se uma alteração climática provocar um incremento dos fenómenos e esse incremento significa incremento da média, então eu vou ter mais ou menos uma transição, uma transposição, uma translação da minha distribuição inicial para uma nova distribuição que está aqui. Ora, nesta nova distribuição, aquele valor de recorrência de 50 anos, agora, quando interseta aqui a curva, tenho uma área muito superior. Isso significa que a minha probabilidade dele ser cedido passou a ser maior. Portanto, significa que este valor é um valor de recorrência muito menor. É um valor de recorrência de 10 anos. Okay? Portanto, tem que ter algum cuidado com estas distribuições, principalmente tendo em conta que eles podem não só ter uma translação, mas eles podem manter a média, como é aqui o caso, mas o que eles aumentam é os fenómenos extremos só. Portanto, eu estou a considerar valores ou amostras que têm a mesma média, mas não têm o mesmo desvio padrão. Portanto, o desvio padrão alterou-se e isso requer também então que seja trabalhado à parte. Ou depois posso ter combinações, ou seja, posso ter abaixamentos da frequência da média, portanto, o que significa ter valores extremos com probabilidades mais elevadas, mas ao mesmo tempo posso ter também a translação da média, e o que vai dar ainda valores extremos, neste caso que está aqui concretamente, valores secos muito mais extremos do que aqueles que se registram no presente e com probabilidades reduzidas no presente. Também não podemos esquecer que eu só posso fazer estatística com séries estacionárias, significa que se houver alteração humana, essas séries terão que ser purgadas desses valores. Aqui temos o exemplo da Albufeira do Alqueva, em Portugal, no Adiana, e temos aqui os histogramas da situação atual e da situação inicial. Portanto, inicialmente eu tinha uma distribuição assimétrica, positivamente, não é? E tinha valores muito altos, portanto, um decaimento para os valores muito altos, bastante suave, não é? E tinha aqui, para estes últimos valores, intervalos entre 7.600 e 8.225. Ora, na nova amostra, depois da construção da Alqueva e os aproveitamentos em Espanha, eu tenho esta última intervalo do meu histograma deixou de estar preenchido, não foram ainda registados valores aí e pelo contrário todos estes valores de valores mais altos decaiu bastante e foi compensado onde? Foi compensado nos valores mais altos, portanto nos valores mais secos, perdão, nos valores mais baixos. E portanto eu agora tenho uma grande preponderância de valores secos, muito secos e secos, e tive um decaimento muito grande nos valores úmidos, claro, porque há muita água que é retida a montante e é derivada para a rega. E, portanto, a partir daqui, as duas amostras têm que ser analisadas separadamente, claro. Então, o objetivo do cálculo de cheias, resumindo, é obter um caudal de dimensionamento para uma estrutura ou sistema de drenagem,
mas também pode ser ao contrário, ou seja, obter um nível de submersão de uma topografia para um determinado período de retorno. Portanto, como eu já vos disse, a gente não pode fazer estatística, ou não deve fazer estatística com níveis, porque os níveis da água estão muito dependentes da profundidade desse nível até ao fundo do leito, e o fundo do leito, se é móvel, ele vai mexendo e pode fazer acreções, portanto vai chegando mais perto da linha de nível, o que significa que vou ter menos espaço para passar caudais e, portanto, para um mesmo nível eu vou tendo caudais menores. Também posso ter erosões, e então o efeito é inverso. Se eu vou cada vez escavando mais, se o rio vai escavando cada vez mais o fundo, há de chegar a uma altura para um mesmo nível, eu agora tenho uma coluna de água muito superior e, portanto, tenho muito mais caudal a passar. Portanto, como passar de níveis para caudais e de caudais para níveis, isto é função da hidrometria, como vocês sabem. A hidrometria, no fundo, que mede perfis de velocidade dentro do rio e, portanto, através desses perfis de velocidade eu consigo fazer uma estimativa do caudal, integrando ao longo da secção. Portanto, com uma cheia, eu terei que fazer umas novas medições, por um lado para medir novas velocidades e por outro para me certificar que a secção não mexeu, porque se mexeu eu tenho que fazer uma recapitulação dos cálculos. E pronto, e com base nestas várias medições, eu consigo, ao fim de algum tempo, ter a chamada curva de vazão. Essa curva de vazão é mais ou menos constante enquanto a secção está também uniformemente a aumentar, digamos assim, basicamente o leito menor ou o leito médio, e depois quando eu atinjo os leitos de cheia, a minha função tem uma quebra, tem um ponto de quebra, e a partir daí tenho outra, uma expressão diferente, que significa que para o mesmo número de, para uma altura, para um incremento de altura do mesmo magnitude, tenho agora maior acrescente de caudal. As medições de caudais então eram feitas com este aparelho chamado molinete, que contava as rotações e depois transformava rotações em velocidade. Isto era feito em várias profundidades ao longo da altura da secção, que era um trabalho moroso. Com o tempo apareceram medidores já de velocidade, portanto, onde a frição em torno do aparelho media a velocidade, mas por fim, mas isto era sempre preciso fazer medições ou a VAL, quando a altura não era muito grande, ou usando os chamados pesos para fazer a medição através de pontos quando o caudal era muito elevado. Estes pesos chegavam a pesar 90 kg, portanto não era uma coisa pouca, justamente para evitar que o aparelho tivesse uma deslocação e não medisse bem a velocidade do escoamento. Portanto, também já aqui foi referido que tem que se ter muito cuidado quando se fazem medições ou quando se estimam caudais através de níveis, porque se forem acontecendo assoreamentos da secção, o que acontece é que para um mesmo caudal inicial, que é zero, teria um nível zero, e agora para o mesmo nível eu passo a ter cada vez caudais mais reduzidos. Ou se quiserem, para o mesmo caudal eu vou cada vez mais precisar de ter alturas maiores para ter o mesmo resultado. Os valores geralmente eram registados em minígrafos, não era? Que eram com flutuador, de baixo contrapeso, com uma escala. Com o tempo passou-se a fazer limígrafos de pressão, onde era a pressão da água que dava a noção da altura da água, e o registro automático em data loggers e a sua transmissão através de primeiro linhas telefónicas e depois de GSM. Mais tarde surgiram os perfiladores, os ADCPs. Os ADCPs medem, emitem uma banda do ultrassom, recuperam esse sinal de volta e vão medindo as velocidades ao longo da secção. Portanto, temos aqui vários perfis medidos no Tejo ao longo do tempo, aliás, que dão uma ideia de como a secção foi sendo escavada. Portanto, o amarelo, digamos, seria o mais antigo, e este contínuo é o mais recente. Este mais recente contínuo já foi feito com ADCP e, portanto, os pontos dele são quase um ao lado do outro, não é? São quase em contínuo. E o que foi visto, portanto, é isso mesmo. A amostra da figura
é completamente diferente e dá-nos uma ideia das velocidades em cada ponto, não é? Em cada ponto da secção, onde se nota uma acumulação de velocidades mais fortes aqui nesta zona, justamente porque é a zona em que a coluna de líquido é maior e, portanto, o atrito do fundo está mais longe e já não existe efeito de parede. Portanto, se eu fizer uma leitura de escala, vejamos esta que está aqui na parede, geralmente estas escalas têm os centímetros de um lado e a cada metro tem o valor do metro do lado direito. Portanto, eu posso ver aqui que este nível de água está abaixo dos 2 metros e está abaixo quanto? Ele chega aqui ao 6, portanto aos 60 centímetros e tem 65, 4, quase 65, 65 seria aquele ponto ali. Portanto, eu tendo o valor da altura, se tiver uma curva de vazão, imaginemos que estes valores A e B dos parâmetros eram 1,10 e 1,5 e que o valor do H0, que é o caudal que anula o escoamento, era 0,25 metros. Portanto, colocando esta altura dentro desta expressão, obtenho um caudal de 16 metros, 16,4 metros cúbicos por segundo. Portanto, isto quer dizer que se eu fizer algumas medições níveis e caudais, e esses níveis diferentes ao longo do ano, eu consigo ter uma curva de vazão, e se eu fizer o registro contínuo de todos os níveis, consigo ter então o registro contínuo também de todos os caudais, e portanto isto é útil para determinar caudais, ou ao invés, se eu tiver um caudal de cheia, eu posso vir a estes pontos que estão cotados e dizer qual seria o nível atingido por esse caudal e fazer a demarcação dessa área de inundação. Este é um exemplo que aconteceu na Guiné, que era um exemplo típico de como é que eu posso usar rapidamente informação para contrabalançar demandas internacionais, neste caso. Portanto, o, havia no Senegal uma zona em que começaram a fazer agricultura intensiva e o rio Geba, que entra dentro da Guiné-Bissau e desagua na Guiné-Bissau, que passa por esse lugar, começou a ter diminuições de caudal. Pediram-me para ir lá ver o que é que se podia fazer e o que é que poderia ajudar. Fomos a um lugar próximo da Foz do Geba e fomos ver que já não havia o aparelho de registro, havia cá o tubo do boia contrapeso, mas o aparelho tinha sido guardado para evitar ser roubado e estava com o chefe da aldeia e pronto, e ele dizia que havia o risco desse aparelho ser roubado e ele foi tirado. E portanto, aqui queria-se então refazer a rede com postos novos, já com telemedição e pronto, e uma das coisas que eu me apercebi foi que os hidrometristas do antigamente estão despedidos, estão desempregados, não têm trabalho e, no entanto, havia trabalho que se podia fazer ao invés de já começar a pensar em arranjar redes de distribuição. Porque as redes, e como se comprovou, foram lá instalados aparelhos, 2 aparelhos, e esses aparelhos foram roubados em menos de um mês. No entanto, eu indo ao lugar do Bafatá, onde tem uma ponte, a ponte tem lá uma régua ainda de tempos idos funcional, completamente com os valores todos indicados, com os metros e com os mínimos, e esses hidrometristas que estão sem trabalho poderiam estar a fazer medições diárias, eles nem precisavam, se não tiverem equipamento já, podem tirar flutuadores para dentro da água, sei lá, cascas de laranja, pedaços de pão, paus, a flutuar, medir a velocidade com que eles se deslocam dentro do rio, em cima da ponta, tiravam e faziam as medições para vários pontos da secção e para várias proximidades da margem, faziam uma integração daquilo, faziam de vez em quando uma medição do fundo só para ter a certeza que a secção não mudou, ou se mudou para quanto mudou para fazer o cálculo do caudal, e iam mantendo atualizadas as curvas de vazão que lhes tinham permitido dizer quanto é que o valor baixou. Portanto, o Senegal diz, digam-me quanto é que foi que baixou, que nós achamos que não baixou, e esses desgraçados, não tendo dados, dizem que nós não conseguimos dizer. Então, a situação vai continuando a ser o que era, escusadamente, não é? Portanto, havia uma maneira simples e rápida de fazer este estudo. Bom, então como as escalas e curvas de vazão
Tudo bem, está muito bem. E se eu não tiver essas escalas? Bom, então aí eu tenho que recorrer ao cálculo hidráulico. Provavelmente saberão que uma secção, a configuração geométrica de uma secção ajuda-me a determinar um caudal, porque ajuda-me a saber a velocidade, é a fórmula de Manning, e portanto a única coisa que eu preciso saber é a geometria da secção. Dessa geometria eu retiro um elemento essencial que é o perímetro da secção. O perímetro quer dizer, no fundo, onde é que se fazem efeitos de parede e de fundo, onde é que há mais atrito, digamos assim, entre a água e o leito. E portanto este perímetro é só um molhado, a parte de cima da figura geométrica não tem atrito, é com o ar. O declive é importante, porque o declive vai-me também impactar a velocidade e depois então as formas, a geometria do resto da secção. E através da forma de Manning, que relaciona portanto o raio hidráulico, que é a área sob o perímetro molhado elevado a 2 terços, vezes o declive, a raiz quadrada do declive, e vezes o inverso de um n, que é um coeficiente de rugosidade de Manning, eu consigo determinar a velocidade e multiplicando pela área consigo ter o caudal. E portanto, através disto eu consigo gerar caudais através de níveis atingidos no passado e ver qual é que poderia ser esses valores. No caso de eu ter solos rochosos, eu posso admitir que o fundo não mudou, portanto, se tiver um registro de níveis, eu posso admitir que esse registro de níveis é imutável e porque o fundo não mudou, porque a secção é, é rochosa. Uma prova disso que foi aquelas reconstituições que foram feitas para 1600 e tal, até para 3260 antes do presente, portanto, andar para trás a 3000 anos, é possível usar a mesma secção, porque a secção não mudou em 3000 anos, nesse caso, não é? Mas, por exemplo, no caso de Moçambique, quando eu estava a fazer a proposta para o Licungo, recuperei uma quantidade de níveis de valores, entre eles um valor de 68, 69, mas esse valor de 68, 69 teve de ser corrigido porque já se notava que havia ali uma agressão de sedimentos e, portanto, teve que ser corrigido. Mas, portanto, depois tendo estes níveis, pode-se sempre estimar uma curva de vazão e tentar recuperar cheias do passado. Bom, e quando não tiver registro de níveis, nem caudais, portanto, é o cúmulo de não ter, à partida, hipótese de fazer estatística. Ainda posso fazer estatística, faço através da precipitação, portanto, tenho que obter precipitações com períodos de retorno adequados à obra que eu esteja a dimensionar e depois tenho que arranjar uma maneira de passar a precipitação para escoamento. Como é que eu faço isso? Bom, os requisitos básicos eu tenho que ter curvas de intensidade, duração, frequência, tenho que ter dados hidromorfológicos que me permitam determinar o tempo de concentração, através do qual eu já sei ir a buscar dados de intensidade, duração, frequência à expressão. E por último, tenho que ter conhecimento do coberto vegetal e da ocupação do território para ter um coeficiente de escoamento. Então, passo por passo, o que é que isto quer dizer? Portanto, tenho uma curva de vazão, uma curva de intensidade, duração, frequência. Essa curva de intensidade, duração, frequência estão determinadas para Portugal, em vários lugares do país, em 30 lugares do país, e tem curvas depois de regionalização. Eu tenho estas expressões para vários períodos de retorno, portanto, isso é que se chama intensidade, que é o eixo do Y, duração, que é o eixo do X, e frequência, que são estas várias camadas de curvas envolventes. E, portanto, entrando com um valor de duração da precipitação, eu obtenho um valor de intensidade da precipitação para um determinado período de retorno. Se o tempo de duração for menor, é claro que eu obtenho uma intensidade maior, só que o volume de precipitação é menor, mas a intensidade é maior. Como a gente sabe, os máximos de intensidade são em curto espaço de tempo e com o tempo eles vão diminuindo essa intensidade média. Em Moçambique também já houve curvas que foram traçadas, portanto, que dão uma ideia também da mesma coisa. Aliás, saiu num decreto deles, de 2003, portanto, pode-se fazer essa utilização. Em Cabo Verde não existe ainda um decreto que estipule qual é o valor das intensidades de resolução frequência. Há algumas teses de mestrado
que apresentam hipóteses, né, contribuições que se fazem. Uma das que existe está aqui, eu nessa curva, nessas curvas que eles têm, que são estas superiores, deram-me, puseram-me de alerta. Eu achei que estes valores estavam muito sobredimensionados. O que é que eu fiz neste mesmo gráfico? Coloquei as curvas de Portugal, que são curvas de Lisboa, concretamente, portanto, são curvas, claro que podem ser menores, mas dão uma ordem de ideias. Este é um gráfico logarítmico, portanto, entre estes valores e aqueles, já temos aqui diferenças que podem ser 200, não é? A 100 a 200 milímetros de diferença, que é muito, e mais, peguei numa precipitação ocorrida na Feijamos, na ilha de São Nicolau, e fui ver que foi uma precipitação mais ou menos intensa. Não quer dizer que seja das mais intensas, mas isto deu, para Portugal seria uma tragédia, de facto, uns valores muito próximos de 500 anos, mas de qualquer das maneiras, muito abaixo sequer do valor de 10 anos nestas curvas propostas para Cabo Verde. Portanto, tem que se ter algum cuidado, tem que haver um trabalho aqui um bocado mais consistente e depois o sancionamento dessas curvas em decreto-lei para se ter essa ideia. Portanto, estas curvas de intensidade, duração, frequência estão preparadas para eu chegar e dizer: eu quero saber qual é a intensidade para fazer o meu cálculo. Mas para isso eu preciso saber qual é a duração da chuvada. Será que a chuvada são 1 hora? Será que são 10 horas? Será que são 5 minutos ou 20? Como é que eu discerno esse aspecto? Então vamos lá ver como é que eu chego ao valor de tempo de concentração, que é um conceito importante. Então imaginemos que eu tenho uma bacia e que nessa bacia conseguia dividi-la em isócronas. Portanto, as isócronas, no fundo, quer dizer é isocronos, quer dizer o mesmo tempo. Todos os pontos que estejam ligados por uma isócrona demoram o mesmo tempo a escoar a água até chegar à secção de controle, à secção de saída da bacia. Portanto, todos os pontos que estiverem entre essa linha e a linha de saída são pontos que até 1 hora, neste caso, estou a usar um exemplo de 1 hora, até 1 hora é a chuva que caiu nesta área, saiu da bacia, escorreu e saiu fora da bacia. É claro que para 2 horas eu já sei que a área 2 significa que todos os pontos que estão abaixo desta linha ao fim de 2 horas saem da bacia e ao fim de 1 hora chegam à linha da 1 hora, ok? Passaram a linha da 1 hora. A mesma coisa para 3 e para 4. Portanto, vamos imaginar que tínhamos uma duração de 1 hora. E dizemos, então vamos lá ver o que é que vai acontecer se chover 1 hora. Então chove durante 1 hora, ao fim de 1 hora a precipitação que estava, os pontos que receberam água até 1 hora da isócrona de 1 hora saíram, escorreram, e entretanto a água que tinha caído entre as 1 hora e as 2 horas passou para o ponto da área 1 e a mesma coisa aconteceu da área 3 para a área 2 e da área 4 para a área 3. Portanto, basicamente houve uma translação das precipitações que caíram em horas diferentes, mais para montante, e se deslocarem para jusante. Portanto, o hidrograma da primeira contribuição foi este: subiu até um máximo e depois decresceu, saiu tudo. Ou seja, ao fim de outra hora eu tenho um outro incremento, só que agora entre um e o outro, enquanto eu tenho o decrescimento de um, tenho a subida do outro e, portanto, eles anulam-se ou somam para o mesmo valor e começa a ter um patamar. Esse patamar verifica-se até ao final e quando sai a última zona de água que caiu entre as 3 e as 4 horas, há 3, 4 horas atrás, eu tenho o meu hidrograma final, que é um hidrograma desse tipo. Não tem um pico, tem um patamar, e esse patamar é atingido justamente porque já não há acréscimo de precipitação dentro da bacia. Então, o que é que acontece se a precipitação agora durar 4 horas? Então, ao fim de 1 hora passa-se a mesma coisa, saiu a primeira parte, mas agora há um efeito contrário que é continuar a chover. Portanto, agora a zona 2 vai contribuir com o caudal a seguir da sua zona, mas continua a chover, portanto vai contribuir também com um novo valor de caudal, portanto vou ter maior. E a mesma coisa vai acontecer com a zona 3 e a mesma coisa vai acontecer com a zona 4. E portanto, no final, aí sim, se a precipitação durar mais do que 4 horas e continuar a chover na bacia, eu já não acrescento mais caudal.
já atingiu o máximo de caudal que eu posso ter e a partir daqui toda a duração acrescida de precipitação não vai acrescentar caudal, vai a mantê-lo no tempo constante e depois de cair quando acabar a chuva. Portanto, o meu tempo de concentração aqui é claro que está implícito, é 4 horas. Claro, se é o último isócrono é 4 horas, em 4 horas eu tenho o máximo da bacia a contribuir. E este é que é o tempo de concentração. Portanto, a duração crítica da chuvada de projeto é igual ao tempo de concentração da bacia. Como é que eu determino então o tempo da bacia? O tempo da bacia baseia-se em coisas simples e duas coisas muito simples, que é quanto maior é o declive, menor é o tempo, portanto, maior é a rapidez, não é? Ou seja, se eu tiver um declive de uma linha d'água muito grande, muito acentuado, e compará-lo com o de uma bacia em que a linha d'água é muito plana, a água na linha plana vai demorar muito mais tempo, a água na linha de água mais inclinada vai demorar menos tempo. Portanto, ele é inversamente proporcional ao declive. O tempo de concentração, por outro lado, é diretamente proporcional ao comprimento. Portanto, se eu tiver, e isso até é nós, se tivermos que fazer um percurso de 100 metros, andamos rápido, se tiveres que fazer um percurso de 10 km, demora um tempão. E, portanto, quanto maior é o percurso a percorrer, mais tempo vai demorar. Portanto, as formas de tempo de concentração são sempre uma função do comprimento elevado a um expoente qualquer, portanto, direto, e a função também do declive, mas inversamente. Portanto, o B há de ser sempre um valor negativo. E as formas, há várias formas. Aqui está uma maneira de testar o que é que acontece quando as bacias têm o mesmo declive, mas têm áreas diferentes, portanto, têm comprimentos de canais diferentes, apesar de ter o mesmo declive. Portanto, é claro que este aqui vai ter de ser diferente deste aqui, vai demorar mais tempo. Ou, ao contrário, eles têm o mesmo comprimento, mas têm declives diferentes e, portanto, este aqui vai demorar mais tempo, o tempo de concentração. Portanto, a forma muito usual de se utilizar é a forma de Kirpich, que tem esta forma, portanto, uma constante. Essa constante pode ser em quilómetros e com o L em quilómetros e o tempo em horas, ou pode ser com o L em metros e o tempo em minutos, para pequenas bacias, e portanto tem coeficientes diferentes consoante as unidades que se utilizam. E de qualquer das maneiras, os valores dos coeficientes são positivo para o menores do que 1 e positivo para o comprimento e negativos para o declive. Depois, por fim, então, já tenho uma IDF, já sei ir à IDF ler o tempo que quero para tirar, extrair a intensidade para um determinado período de retorno. Só me falta agora, tendo a intensidade, tendo a área da bacia, arranjar um coeficiente de escoamento, que tem a ver com que parcela da chuva é que eu vou perder. Quando chove, nem toda a água se transforma em caudal, porque está uma água que infiltra e que se perde para o escoamento direto e portanto só preciso de ter este coeficiente e se tiver o produto destes três eu tenho exatamente o caudal. Aqui está em unidades imperiais, mas se quiserem unidades do sistema internacional estão aqui. Tem que dividir por este 3,6 que é um coeficiente de transformação e então eu só preciso desse C. O C tem muito a ver com a impermeabilização, como eu já disse, portanto vai depender, é o C que vai determinar que parcela de chuva é que eu vou considerar como caudal e neste caso, se for uma zona muito impermeabilizada, industrial, o valor é quase 1, ou seja, em zonas mesmo em que só tem asfalto, telhados, a água vai diretamente para o escoamento, não infiltra, portanto entre 0,8 e 1. Se tiver uma zona residencial com algumas áreas verdes, alguns jardins, eu já tenho valores entre 0,4 e 0,6. Se tiver uma zona eminentemente rural e às vezes até florestal, pode chegar de 0,5 a 0,3. Então, há maneira de determinar isto mais concretamente, portanto, isto em função dos declives do terreno, do tipo de coberto vegetal que eu tenho nos terrenos e com base também nos períodos de retorno que eu estou a considerar, eu tenho coeficientes que variam bastante, portanto, para 100, por exemplo, posso ter valores de 0,47 aqui e posso ter em asfalto 0,97, por exemplo, e posso ter em zonas
ajardinadas, como em boas condições, com um declive muito suave, posso ter valores também de 0,36, portanto, estão a ver como é que um coeficiente pode variar bastante com estas características. E por fim, portanto, já sei como calcular com base em estatística e em registros de caudal, já sei como calcular o pico em termos de registros meios de precipitação, portanto, tendo uma intensidade, uma curva de intensidade, duração, frequência, e posso calcular o pico indiretamente, mas às vezes, e quase sempre, eu preciso do hidrograma de cheia. Portanto, não só o pico é bom para se dimensionar, por exemplo, um pontão, uma pequena ponte, uma manilha para num aterro, mas para uma barragem eu preciso de conhecer o hidrograma todo. Portanto, já não é mais a ponta de cheia, como estava ali indicado, mas é também reconstituir todo o hidrograma de maneira que eu tenha o tempo de submersão. Portanto, quando eu tenho um hidrograma, eu posso ver para um determinado caudal, que significa uma determinada nível de inundação, eu posso ver qual é esse tempo de inundação, portanto, neste caso, entre o hidrograma ascendente e o hidrograma descendente, o valor esteve debaixo d'água, e posso também ter o cálculo do volume, que é muito importante conhecer não só o pico, mas conhecer também o volume de água, porque principalmente quando eu estou a fazer dimensionamento ou de bacias de retenção ou mesmo numa albufeira. Então, vamos ver as características dos hidrogramas de cheia. Para fazer esse cálculo, houve um avanço significativo em 1932, dado por um americano chamado Sherman, que foi justamente o conceito do hidrograma unitário. A gente, quando tem vários hidrogramas de cheia, se olharmos para todos eles são diferentes. Muito parecidos aqui e ali, mas uns concentram-se mais na ponta, outros concentram-se mais na cauda, às vezes têm patamares, têm dois picos ou só um. Essa diversidade toda deixava as pessoas um bocado sem saber o que fazer. Como é que eu vou caracterizar um hidrograma se eu tenho tantas formas diferentes? O Sherman disse as formas diferentes dos hidrogramas é por causa da maneira como cai a chuva. Claro, a chuva é que dá origem ao caudal, e se a chuva cair muito concentrada só no início e depois vai diminuindo, dá um hidrograma de uma maneira. Se ela for galopando, cada vez tendo valores maiores, conforme a chuvada vai progredindo, vou ter o hidrograma completamente diferente, porque o pico vai sendo deslocado para jusante. E se tiver dois picos de precipitação muito intensos, tenho dois picos no coisa. Portanto, a forma do hidrograma não é o condicionante é a precipitação. E como tal, eu tenho é que arranjar uma maneira de dizer, eu tenho uma resposta básica da bacia, esta é a resposta a uma precipitação unitária na bacia. Lembro que isto foi feito para uma unidade ser 1 polegada, portanto uma polegada já são 2 cm e 4, não é? 2,54 cm, ou se quiserem 25 milímetros de chuva, que já é bastante. Portanto, não é uma unitária que a gente costuma utilizar, que é o nosso unitário de milímetros, mas enfim. Mas, portanto, se eu tiver a resposta unitária da bacia, então se eu tiver uma precipitação que é o dobro da unitária, eu tenho o dobro do hidrograma, o dobro do pico. Por outro lado, se eu tiver uma precipitação que no instante é o dobro, depois é o valor e depois é metade, então eu tenho um hidrograma primeiro que é o dobro, depois tenho um hidrograma que é o valor e depois tenho um hidrograma que é metade, e eles estão desfasados no tempo uma unidade de tempo que eu considerei para a precipitação. Portanto, o hidrograma final é o somatório de todos estes hidrogramas. E foi assim que foi pensado este hidrograma unitário. Qual é o problema? É que este hidrograma unitário só funciona para relações lineares, portanto, diretas. Ou seja, o volume da chuva que eu estou a considerar é um volume de chuva útil, não é o volume de chuva total, porque há uma parte da chuva que fica retida na interseção das árvores, há uma parte que fica em depressões, portanto, toda essa parte é perdida, não conta para o escoamento superficial. E, portanto, eu tenho que arranjar uma maneira de relacionar só chuva útil com escoamento superficial. Ora, um ano depois, essa solução veio através do Wharton, que com um injetograma de precipitação que está aqui indicado em escadinha, ele determinou qual é que seria a parcela útil, ou seja,
abaixo de uma linha que é a linha de infiltração que ele definiu com esta equação, que é a linha de cada solo. Cada solo tem um poderio de infiltração grande quando está seco. Se começa a chover, esse poderio de infiltração vai diminuindo com o tempo, vai diminuindo até um valor residual, que é a condutividade hidráulica. Portanto, toda a zona do diatograma que ficar acima desta linha é precipitação útil para a chuva direta. A outra precipitação é a precipitação que fica perdida para o escoamento direto, ainda que possa estar envolvido no escoamento superficial ou na infiltração profunda e volte mais tarde para o escoamento. Portanto, agora, transitando isto para este hidrograma natural que está aqui, este hidrograma natural representa esta situação que está aqui representada no lado esquerdo. Portanto, quando eu tenho chuva, há uma parcela que escorre mais rapidamente à superfície e dá este pico laranja que está aqui. Há uma parte que infiltra, mas subsuperficialmente apenas, e vai-se deslocando ao longo desta parcela subsuperficial, às vezes até aflora, depois volta a entrar, que é esta parte que está aqui, a verde, que é uma parte muito menor e já ligeiramente descentrada para mais tarde, não é? Portanto, tem aqui um atraso do pico. E por último tem aquela precipitação que infiltra em profundidade e depois retorna ao rio muito, com um tempo, um lag time muito maior. E portanto tem um pico muito menor e um pico em magnitude e acontece muito mais tarde do que qualquer um dos outros dois picos, ok? Portanto, estas diversas fases. Então, a única relação é entre precipitação útil. Portanto, eu tenho que vir este etograma de chuva aqui e retirar a parcela útil. Portanto, como é que eu vou fazer? Como nos hidrogramas se costuma representar a precipitação para baixo e os hidrogramas para cima, que é para ver a distância entre a chuva e o pico, ok? Vamos pôr o etograma do Orton também ao contrário, como está aqui, e então vamos agora aplicar esta equação da infiltração no hidrograma de cima e apagar a precipitação que não deu origem a escoamento direto, que é aquela única que é relacionável em proporção com o caudal. O caudal também vamos retirar o escoamento de base e o escoamento subterrâneo e o escoamento subsuperficial, porque também eles não são lineares, estão dependentes, com tempos de atraso diferentes e estão dependentes da parcela que é perdida na infiltração e com a parcela que é perdida profunda e na infiltração subsuperficial. Então, no fundo, voltando aqui ao esquema, era como se o esquema fosse só o território em cima, o escoamento superficial. Mas isto, se lembram, é a parte maior do escoamento. Uma cheia, a grande parte é escoamento superficial. As outras parcelas são, na generalidade dos casos, de pequena dimensão. Portanto, tendo um etograma, eu obtenho uma precipitação útil. Essa precipitação útil vai-me dar um escoamento superficial e então consigo fazer o hidrograma unitário, utilizar o hidrograma unitário. Utilizar então como? Com base no valor que eu tenho das precipitações, se só for de uma unidade de tempo, é multiplicá-la pelo valor das ordenadas. Se tiver vários valores, vou fazendo várias unidades ao longo do tempo. Então, a única dúvida aqui agora é como é que eu posso obter o hidrograma. Portanto, se os hidrogramas são obtidos por uma convolução, não é? Que é um somatório alternado das várias componentes, eu posso, através desta convolução, retirar quanto é que é o meu hidrograma unitário. Ou seja, se eu tiver uma chuva registada e se tiver um hidrograma registado nesse dia, eu posso pegar nesses valores e dizer, então deixa-me voltar para trás e fazer o meu hidrograma unitário. Então vamos ver aqui um pequeno exemplo, para isto ficar consolidado. Imaginemos que eu tinha uma precipitação, vamos usar tempo em horas, uma precipitação de 2 milímetros numa hora, seguido de uma precipitação de 1 milímetro numa hora. Isto provocou um hidrograma como está aqui representado, com um pico de 7, uma subida até ao pico em 3 horas e depois um decaimento mais demorado até às 9 horas. Então, se eu tiver este hidrograma, portanto, com o tempo e o caudal observado, que não é unitário, eu sei que hei de ter um hidrograma unitário qualquer em que as ordenadas são A, B, C, D, E, F, G e H. Eu não sei quais são, mas sei que são ordenadas. Eu vou considerar estas ordenadas. Portanto, esta é a primeira ordenada depois do zero, é o A.
a segunda ordenada depois do zero, que é o B, por aí fora. E então, como o meu hidrograma primeiro, o hietograma, teve uma precipitação de 2 horas, eu vou multiplicar estas ordenadas que eu desconheço por 2. E então eu vou ter 2A, 2B, 2C, 2G, por aí fora. Depois choveu 1 milímetro. Então eu vou arranjar o segundo hidrograma unitário que eu continuo a desconhecer, mas empurro 1 hora para a direita, aqui, ok? Portanto, agora o A está debaixo do B, o B está debaixo do C. Porquê? Porque esta começou 1 hora depois, este hidrograma. E este hidrograma, mas que tem as mesmas ordenadas, porque é o hidrograma unitário, vou multiplicar por 1. E ao multiplicar por 1, vou ter um A, um B, um C, um D, desfasado do de cima. E agora vou somar a de cima com a de baixo, ok? E ao fazer isto vou obter, já sei que se fizer esta soma, obtenho o hidrograma que estava cá em cima, que é o hidrograma registado, que foi o resultado desta soma. Então, isto agora é fácil, porque na primeira coluna eu tenho que 2A mais 0 igual a 1. Portanto, o A é 1 meio, 6,5. Então, na segunda coluna eu tenho o quê? 2B mais 1A, portanto 2B mais A, igual a 2,9. Ora, como eu já sei que o A é 0,5, eu vou retirar o B. Entro na terceira coluna e faço a mesma coisa. No final, obtenho o meu hidrograma unitário. Aqui está ele. Portanto, o primeiro unitário que eu determinei, que tem um pico em 2, qualquer coisa, vezes os 2 milímetros vai dar este pico, este primeiro pico, multipliquei por 2. Depois meto um segundo hidrograma unitário desfasado, uma unidade, e ainda por cima este multiplicou por 1, portanto fica igual. E o somatório dos dois dá aquele, que é exatamente igual ao gráfico que eu tinha anteriormente. Sim, senhora. Portanto, se eu tiver dados de precipitação e caudais, não tem que ser agora dados durante muito tempo, porque já vimos que não, se eu estou aqui a fazer isto é porque não tinha. Mas quero é obter, às vezes faz-se isso, não existem dados, mas eu instalo um hidrograma, um limnigrama durante algum tempo, um limnígrafo, registro caudais ao longo do ano e depois vou pegar a cheia maior e faço o cálculo do hidrograma unitário. Mas e se eu não tiver esse hidrograma unitário? Então aí a coisa já se complica mais. Mas posso usar os chamados unitários, os hidrogramas unitários sintéticos. Posso usar o hidrograma unitário triangular, posso usar o hidrograma unitário geomorfológicos. Então vamos lá ver o hidrograma unitário triangular, portanto, que é o hidrograma do Soil Conservation Service. Este hidrograma constrói-se como a minha chuvada tem uma duração D, está aqui dita, e tem e entre a precipitação máxima e o pico, eles chamam isto o lag time. Ora, como é que se calcula este lag time? Segundo eles, o lag time é 0,6 do tempo de concentração. Portanto, eu sei calcular o tempo de concentração e então sei calcular o lag time e posso dizer que aqui é o máximo. Depois, portanto, eu tenho aqui então o tempo para o pico, que é o lag time mais metade da duração, porque o lag time é medido entre o centro de massa da precipitação e o pico. Portanto, esse é que é o lag time. Portanto, o tempo para o pico é o lag time mais metade da duração da chuvada, que é o que está aqui. Metade da duração de chuvada mais o tempo para o pico. E para lá do pico, eu já sei agora que tenho 1,67 do tempo para o pico. É o desenho do hidrograma que o diz. Portanto, eu tenho um decaimento geralmente mais lento do que a subida. É normal. Portanto, eu tenho um tempo de base que é 2,67 o tempo do pico. E com base nisso, depois se calcula por esta expressão que vamos ver a seguir, o caudal de ponta. Okay? O caudal de ponta, no fundo, é esta expressão. Mas este hidrograma em si foi determinado, apesar de ter esta forma simplista, ele foi tirado através de vários hidrogramas que depois deram origem a um hidrograma médio, de várias chuvadas, milhares de chuvadas que eles analisaram, que é o hidrograma que está aqui mais curvo, não é? E depois, dentro desse curvo, foram feitas então esta simplificação triangular. Se eu não tiver este hidrograma, ou se não quiser utilizar este hidrograma, posso utilizar hidrogramas geomorfológicos. O hidrograma de Snyder é um deles. Portanto, ele é feito com base também no determinação de um lag time
Esse lag time é calculado com base em dois comprimentos, digamos assim, dois L's. Um L é o comprimento do rio total, portanto é o valor que tem que percorrer, e o segundo L, que é este LCA, é a distância do centro de gravidade da bacia até à foz. Portanto, eu tenho um centro de gravidade da bacia, vou tirar uma perpendicular desse centro de gravidade até interceptar o rio e depois faço uma linha reta até à foz e isso é o meu LCA. E é a base depois do cálculo de todos os tempos. Este é um primeiro tempo de lag, é o de lag time. Depois tem um lag time ajustado aqui, que portanto este tempo, um tempo R dividido por 5,5 é a duração da chuva. Depois uso este TR com o TL calculado anteriormente para fazer uma alteração do lag time, portanto é um lag time ajustado ou alterado, e depois calculo o tempo de base, que é sempre necessário para fazer o hidrograma, e calculo uma coisa característica deste hidrograma, que é qual é o valor da largura do tempo de submersão, digamos assim, associado ao caudal, ao valor de 50% do caudal de pico, e quanto é que é a duração também em tempo de submersão do caudal superior a 75% do pico. Portanto, no fundo, calculo o W50 e o W75, coloco-os desfasados um terço, dois terços para cada lado do pico, que eu sei quando é que ocorre, que é o tempo de pico, portanto, estabeleço o tempo de pico, estabeleço estes Ws e depois traço o hidrograma ajustado a esses valores. Por fim, falta calcular o caudal de pico e esse caudal de pico é 0,275 vezes a área da bacia, vezes um coeficiente, que é o peaking coeficiente, é o coeficiente de pico, e dividido pelo tempo de lag ajustado, digamos assim. Bom, falar ainda do método Soil Conservation, ou seja, eu já sei várias maneiras de calcular o escoamento, o caudal de pico, mas o método Soil Conservation, além de ter o cálculo do hidrograma, ou de fornecer um hidrograma, fornece também um cálculo para o caudal de pico, como vimos. Portanto, esse método é baseado na retirada de uma initial abstractions, de umas perdas iniciais por retenção nas copas das árvores, nos troncos das árvores, nas depressões, e portanto que é a água que fica perdida para o escoamento, mas também para a infiltração. É a água que não infiltra inicialmente, que está retida. Depois, retirando estas parcelas, então fico com o hidrograma normal, com o hietograma, perdão, e nesse hietograma eu vou retirar a parcela que infiltra. Como é que se faz? Já sabemos que esta parcela tem uma grande dependência do tipo de solos. Então, o Soil Conservation Service usa quatro tipos de solos. Portanto, solos que infiltram mais rapidamente do que outros. Portanto, os que infiltram mais rapidamente é a areia, por exemplo, e os que infiltram mais demoradamente são solos mais argilosos. Portanto, de uma gradação entre solos arenosos, depois com algum silt e depois com uh, alguma argila e totalmente argilosos, ele faz a destrinça do que se perde para infiltração. Tendo em conta que, por exemplo, que a areia tem uma condutividade hidráulica muito maior do que todos os outros que a gente está aqui a ver. Portanto, com base nisso, a única coisa que se é preciso para aplicar isto, para distinguir isso, é saber o tipo de solos então que existem numa bacia, aqui tem a bacia do Zambeze, e por outro lado o tipo de ocupação de solos que acontece nessa bacia, onde é que são as zonas florestais, onde é que não são. Com base nisso então, a expressão definida pelo Soil Conservation Service é esta, ou seja, a precipitação útil, aquilo que vai dar origem ao caudal de pico, é igual à precipitação total menos estas abstrações iniciais ao quadrado, e a dividir por essa precipitação menos o IA, outra vez, a precipitação menos aquela água que é retirada logo à partida do escoamento, mais a capacidade de campo, ou seja, a capacidade do solo de reter água. Temos aqui duas incógnitas para uma equação, portanto isto não dava para ir muito mais longe, mas então o Soil Conservation Service saiu com esta estrutura que é aquilo que se perde para a retenção nas árvores
primordialmente na retenção nas árvores e alguma retenção de interpressões, é 20% da capacidade de campo. Isto é uma coisa complicada, mas eu fiz o teste e isto bate certo com este valor. É um valor quase universal, digamos assim, porque é muitas vezes observado na realidade, e os americanos estabeleceram esta expressão com a média de muitos valores. Mas isto até tem uma certa lógica, porque se eu tiver uma cavidade, digamos assim, no chão, uma capacidade no solo arável grande, eu consigo ter raízes maiores, não é? Das espécies vegetais, e se tenho raízes maiores também desenvolve copas maiores e, portanto, com copas maiores faço mais abstração inicial, portanto, faço mais retenção de água. Portanto, de certa maneira, não é nada que me choque. Bom, usando então, substituindo as Initial Abstractions, ou IA, ou as perdas iniciais, por 0,2S, eu vou atingir agora uma equação com uma incógnita. Portanto, a única coisa que eu precisava era que esta incógnita fosse descoberta com um modelo de infiltração. Como é que eles fazem isso? Portanto, eles relacionam o Soil Conservation Service, o S, a capacidade do solo, com um número de curva, um CN, Curve Number, um número de curva, e esse número de curva é dado justamente pela análise das diferentes formas de infiltração. Portanto, temos aqui os vários tipos de solo A, B e C, e portanto, para um solo do tipo A, eu vou ter uma infiltração muito grande. Portanto, o solo tipo A é, digamos assim, muito mais componentes arenosas do que siltosas ou argilosas. E, portanto, o que se vê são estas curvas mais baixas que eu tenho aqui. Ok? Estas curvas que estão aqui mais baixas, que têm os tais 40, 45, 50, que são, digamos assim, as percentagens de impermeabilização, se quisermos considerar assim, são mais dedicadas a estes. Por outro lado, os solos B, Cs e Ds são solos cada vez mais impermeáveis, digamos assim, naturalmente. Mas depois também tenho solos completamente, áreas impermeáveis, e isto, os valores do curve numbers ou da percentagem de impermeabilização são 98, 95, 98 nos vários solos, ok? Pronto, isto também varia muito na parte urbana. Para a parte urbana tem grande parte de informação adicional, porque isto depois também tem a ver com se a zona comercial na parte urbana é importante ou se não, se é uma zona industrial, por exemplo. Isto tem muito a ver com a percentagem de infiltração e também se tem áreas verdes ou não tem áreas verdes. Portanto, dependendo do tipo de solo, eu consigo retirar um número de curva desta expressão, e este número de curva então vai entrar na determinação do QU. Portanto, desde o momento que eu tenho a precipitação útil, se multiplicar pela área e multiplicar por um coeficiente e dividir pelo tempo, eu tenho o caudal de ponta. Portanto, no fundo, isto é a fórmula do CIA, porque o caudal útil, ou a precipitação útil, é a nossa intensidade da precipitação, se quiserem, multiplicado por um coeficiente. Ainda não é a nossa precipitação, é o P, é a precipitação, não é a intensidade. Ele passa a ser intensidade se eu dividir pelo tempo, não é? Portanto, eu estou a dividir aqui por este tempo, que já vimos que é este tempo de base que está aqui, este TP que está aqui. Portanto, se dividir a precipitação por o T, eu vou ter intensidade, e por ser o tipo de solos, eu já tenho a transformação em precipitação útil. Portanto, já multipliquei por um C. Só me falta multiplicar pela área, portanto aqui está C vezes I vezes a área, e este é um coeficiente de transformação de unidades. Portanto, de uma forma muito parecida também, obtenho um caudal de ponta. Por fim, para terminar, só falar no atraso e atenuação das ondas de cheia, que é o chamado flow routing. A importância dos routings nos rios e albufeiras é muito grande, principalmente nas grandes bacias, justamente porque nas grandes bacias a água, a onda de cheia tem que percorrer distâncias maiores e, portanto, durante mais tempo sofre efeitos de atrito nas margens e no fundo. E temos aqui um exemplo depois do encaixe nas albufeiras, que é a parte que nos interessa. Portanto, uma albufeira, quando vem uma onda de cheia, permite um certo encaixe natural. Primeiro, se ela tiver
não estiver completamente cheia, ou seja, não estiver no nível de pleno armazenamento, e continua a fazer um encaixe acima do NPA até ao nível de máxima cheia, que é o segundo tipo de encaixe que pode fazer e é aquele encaixe para o qual ela é dimensionada fazer. Portanto, tudo o que for encaixes adicionais para baixo, melhor para a cheia. E, portanto, esta onda de cheia que ocorreu num sistema frontal que veio mas muito ativo, que veio de sudoeste e que depois estacionou em cima de Espanha e deu uma cheia de grandes dimensões, em vez de um pico de 1800 metros, de 18 mil metros cúbicos por segundo, tivemos apenas 4.400, porque grande parte desta água ficou retida na Albufeira. Depois, a onda de cheia então que passou para Jusante, que foi só da bacia não controlada, sofreu uma atenuação, portanto a própria onda de cheia, conforme se vai propagando no tempo, vai alargando justamente porque tem pedaços da onda de cheia que se movem mais rápido porque não estão a sofrer tanto atrito de parede e de fundo, e tem uma parte que vai armazenando no canal e, portanto, vai sofrendo este atraso. E, portanto, o pico mais ajusante é um pico que deriva do tempo de transporte e também da atenuação, portanto, sofre uma atenuação do pico grande. Portanto, estas translações das ondas de cheia são comuns nas grandes bacias e que resultam justamente da saída de uma zona, como está aqui à direita, de cavado, de um canal cavado, para um canal aberto em planície de cheia, portanto mais extenso. Isto é o desenvolvimento da cheia de 79, que foi uma cheia de 100 anos, portanto que transformou a planície de cheia perto de Lisboa num mar perfeito. Portanto, eu com várias albufeiras consigo fazer atenuações diferentes consoante faça libertações de caudal primeiro de uma zona, depois da outra e vai encaixando água numa ou noutra bacia, concretamente. Nas cheias do Zambeze, já agora para falar de um exemplo que é útil para Caborabaço, elas sofrem também, claro, numa bacia tão grande, sofrem estes atrasos. São atrasos de dois tipos. Temos aqui em cima as afluências a Tracejado, a vermelho afluências a Caborabaça e a azul afluências a Cariba. E por outro lado, atrasos cheio, temos os caudais libertados por Caborabaça e a azul cheio também os caudais libertados pela Cariba. O que é que isto nos diz, se olharmos para a configuração da bacia? Portanto, esta bacia de início tem uma parte que contribui primeiro, estas parcelas a primeiro a contribuir são aquelas mais próximas de Cabarabassa, que está aqui, e depois de ter esta contribuição é que vem a contribuição de Cariba. Porquê é que a contribuição de Cariba, as afluências a Cariba, chegam depois? Elas chegam depois por causa justamente desta área, ou seja, há uma parcela que é muito mais rápida a responder, mas que à partida fica retida na Albufeira, e depois tem uma zona de zonas úmidas, portanto áreas pantanosas, montante, que são uma verdadeira albufeira grande que faz também um routing, uma diminuição e atrasa das pontas de cheia. Portanto, a onda de cheia que vem destas zonas, destas planícies, demora mais tempo a chegar à barragem final. Nas cheias, portanto, têm que ser feitas estas zonas de primeira contribuição, segunda contribuição e terceira contribuição. Portanto, cada uma tem o seu hidrograma representativo e depois é feita a translação destes diversos cheias, destes hidrogramas de cheia, é feita a sua transferência para o jusante através do routing. Portanto, isto para dizer que o routing é importante não só a nível da deslocação das ondas de cheia, principalmente das grandes bacias, da deslocação das ondas de cheia calculadas em diversos lugares
para o produto final, portanto, nas grandes bacias não se vai calcular para um ponto toda a área para o montante como um todo, distribui-se em pequenas bacias e cada bacia contribui a seu tempo e com as suas características. No entanto, tendo é presente que há aquelas zonas pantanosas, mais planas, são zonas naturais também de retardamento do escoamento e, portanto, contribuem para esta atenuação do pico de cheia. Obrigado pela atenção e vou desfrutar desta informação.